Boa tarde, meu nome é Caio, eu sou advogado, trabalho também com mediação e com empresas familiares. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Íticos por essa iniciativa, nos proporcionar uma palestra via online, que eu acho que mais que o futuro, na verdade, já é o presente. Eu acho que esse formato de gravação alcança um número maior de pessoas e dessa forma a gente pode difundir esse instituto que está tão em voga atualmente, que é a mediação. Mediação que é o objeto dessa conversa que a gente vai ter aqui. Mediação, empresas familiares e governança. Como a gente vai ver, eu acho que esses três institutos eles estão interligados de forma muito forte. Quanto mais se estuda a mediação, quanto mais se estuda a empresa familiar e também a governança, a gente nota que parece que um foi feito para o outro, né? A mediação, hoje em dia, ela está bastante em evidência, né? A gente tem aí a lei de mediação, que foi aprovada há pouco, a gente tem o Código de Processo Civil, que também foi aprovado há pouco, ambos entram em vigor no começo do ano que vem, e ambos tratam da mediação. Então é um assunto que está na mídia, está sendo discutido por quem é do mundo do direito, está sendo discutido por psicólogos e por outras áreas que usam a mediação, que aliás, como muita gente sabe, é uma área multidisciplinar, na verdade, ela não é só restrita dos advogados. Então, vários setores estão com foco voltado nesse momento para a mediação. Agora, é interessante a gente notar que, na verdade, a mediação ela não é um instituto também tão recente, porque quem não tem muita intimidade ainda com o instituto acha que é uma inovação, que, nossa, olha, a mediação é uma coisa nova que surgiu. É verdade em parte, a mediação, da forma como está sendo proposta, evidentemente é recente, é uma coisa mais estudada, mais estruturada, que isso ocorre a partir da década de 70. Mas, na verdade, a mediação como uma forma de intermediação para solucionar conflitos, ela é bastante antiga. Vou colocar aqui um texto onde já há referência à mediação. Esse texto aqui diz o seguinte: pois há um Deus e um mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo, que se entregou como redenção de todos, o que será comprovado no devido tempo. Essa é uma passagem nada mais, nada menos do que da Bíblia. Portanto, você vê que o termo mediação ele já é usado há bastante tempo. Na verdade, ele era bastante usado já na cultura judaica, portanto, né? Os judeus, à época, eram alijados, né? Mantidos à margem dos esquemas formais de solução de conflito, por leis segregadoras, por práticas segregadoras, né? Então, na verdade, eles usavam muito a mediação até como forma de manutenção da identidade cultural, né? Esse era um meio da comunidade judaica, sobretudo. Posteriormente, os cristãos passam a usar a mediação e eles incorporam essa coisa de Jesus como o intermediário, né? E, portanto, a mediação passa a ser utilizada pelo clero, né? Os islâmicos também usaram muito a mediação em sociedades pastoris. As pessoas mais velhas, mais experientes, eram encarregadas de solucionar os conflitos, né? Até os budistas também usavam. O mediador americano Christopher Moore, ele menciona duas passagens de Buda como mediador, em dois livros sagrados de Buda. E também a mediação era e é muito comum na China e no Japão, devido à religião e à filosofia deles, né, que enfatizam bastante o consenso social. Então você veja, a mediação ela vem de muito tempo. É claro que a gente está falando de uma mediação, como a gente comentou no começo,
não de um método estruturado e de um método, na verdade, mais estruturado, um método mais estudado, né? Como vem sendo, como ocorre agora, né? Bom, a partir do século XX, a mediação ela começa a se desenvolver nos Estados Unidos de uma forma já um pouco mais profissional, já mais estruturada. E ela começa a ser usada em relações de trabalho e em programas comunitários. Aqui a gente tem alguns marcos, algumas datas importantes para o desenvolvimento da mediação. Você vê que em 1913 o Departamento do Trabalho começa a se utilizar de comissários da conciliação. Em 1947 é fundado o Serviço Federal de Mediação e Conciliação. Em 1964 a gente tem o Community Relations Service, que é criado para pacificar conflitos comunitários e tensões advindas das diferenças de cores. Então, você começa a notar que a mediação é usada realmente em conflitos concretos, né? E em 1964, de tensões das diferenças de cores. Até que em 1970, que é um marco muito importante para a mediação, começa a existir na Universidade de Harvard um programa de estudo de negociações, técnicas de negociações, estudo da efetividade das negociações. E a partir daí, essas técnicas são transportadas para a mediação. Então, a partir daí, a gente estava falando até então que a mediação, antes do século XX, ela vinha sendo usada como uma forma mais informal, uma forma através da qual pessoas de bom senso, pessoas mais experientes, acabavam solucionando conflitos de outras pessoas que não conseguiam lidar com o conflito, né? Mas então, a partir de 1970, começa a haver uma coisa mais estruturada, uma coisa mais estudada da mediação. Esse é um passo importantíssimo para a mediação. No Brasil, na verdade, nas ordenações do reino, você já encontra a conciliação como uma forma autocompositiva, né, de solução dos conflitos. E da forma já estruturada que a gente mencionou de Harvard, da década de 70, ela começa a chegar no Brasil na década de 80, através da mão de psicólogos e também de advogados, né? Então, nessa década, algumas pessoas começam a se debruçar sobre a mediação. Obviamente, ela ainda não está inserida no contexto das universidades, né? Na verdade, até hoje não está, agora com esse novo impulso das leis é que provavelmente isso vai ocorrer. Então, são alguns pioneiros da década de 80 que começam a se debruçar sobre essa forma. Recentemente, a gente tem como marcos importantíssimos da mediação, como a maioria das pessoas já sabe, né, a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a política pública já da mediação, implantando a mediação através dos centros, né, os CEJUSCs, né, onde a mediação pode ser usada até na fase pré-processual. E bem mais recentemente, ainda nesse ano, a gente teve um novo CPC que trata bastante da mediação, e a Lei 13.140, especificamente tratando sobre mediação, também mediação no âmbito da administração pública, né? Pois bem, a mediação é um dos maiores diferenciais que a gente pode dizer que ela tem, acredito que seja essa visão sistêmica, essa visão ampla do conflito. Se comparada à forma pela qual o conflito é visto, por exemplo, no judiciário a gente pode dizer que o conflito ele é visto de uma forma bem mais restrita, aquele método cartesiano, né, de isolar um objeto do contexto e estudar a saciedade, assim, o objeto, que é típico do pensamento cartesiano, ele se assemelha um pouco mais ainda à forma judicial de tratar o conflito, porque o conflito, na verdade, ele é extremamente delimitado
pelaquela pessoa que se socorre do judiciário. Então a pessoa entra com a ação judicial e pede, olha, eu quero R$ 1.000 de alimentos porque eu preciso e porque a outra parte pode pagar. Então existe a necessidade, a possibilidade, quero os alimentos. Já para a mediação, ela não vai enxergar, e essa forma de pedido levada ao juiz vai ser decidido dessa forma, até porque, em regra, há uma vedação legal do juiz de ampliar o objeto que foi levado a ele no judiciário, né? Então, aquele objeto foi isolado, assim como no pensamento cartesiano, e ali vai ser decidido. Já na mediação, não. A mediação ela vai considerar uma forma mais ampla, a gente pode dizer uma forma sistêmica, ela vai considerar que, na verdade, não há isoladamente uma causa e um efeito, uma realidade binária, né? Ela considera uma realidade humana que é muito mais multifacetada. Ela vai considerar que nós estamos inseridos num sistema. Por exemplo, a família é um exemplo típico de sistema, né? Na família, cada um tem sua personalidade, sua forma de agir, de pensar, mas a família ela funciona de um jeito diferente do que a soma de todos que compõem a família. É interessante até aqui uma pesquisa que teve no século XX também, né, em Palo Alto, onde se constatou que algumas famílias patológicas geravam um dos integrantes com um certo distúrbio. Então, na verdade, a partir do momento eles tiraram esse integrante desse sistema da família para ver se a família, a título de experiência, para ver se a família funcionava de outra maneira. E o curioso foi que, na verdade, eles detectaram que a família gerou outro indivíduo também com distúrbio. Ou seja, comprovando que ela funciona de uma determinada forma que é diferente das pessoas, ela tem uma integração toda própria, né? Isso vem da teoria sistêmica, também desenvolvida no século XX. Mas, enfim, o que interessa disso tudo o olhar da mediação, ele é mais amplo para o conflito. Ele considera diversos aspectos, principalmente os aspectos psicológicos do conflito. Então, aqui que a gente tem isso, acredito que seja um dos pontos mais importantes da mediação, né? O conflito na mediação ele vai ter um conteúdo manifesto, que a gente chama de posição. A gente pode novamente comparar isso com o poder judiciário, né? O conteúdo manifesto seria o pedido da ação judicial, por exemplo. No entanto, a gente tem no conflito um conteúdo oculto, que são todas essas outras questões que não se mostram num primeiro momento no judiciário, né? E mesmo na mediação, essas questões elas vão levar um tempo para surgir, né? Numa sessão de mediação, as pessoas começam dizendo que o problema que as leva à mediação por exemplo, o valor dos alimentos, já que a gente usou esse exemplo. Mas com o passar do tempo, justamente outras questões, todos os conteúdos ocultos vão vir à mesa, e é curioso que, na verdade, a questão principal, que era lá o valor dos alimentos, ela quase nunca é discutida, ou ela é discutida no final 5% do tempo. Então, essa forma ampla, essa realidade que a mediação considera no conflito, é um dos pontos principais dessa forma de lidar com conflitos, né? Então, como a gente estava falando, ela considera os interesses ocultos, né? E também ela considera um aspecto muito importante, que é a fragilidade das pessoas quando envolvidas no conflito. Né? A gente vai ver um pouco mais para frente que as pessoas envolvidas no conflito, geralmente, elas estão praticamente num círculo vicioso, que não conseguem sair desse conflito. Elas estão num estado de fragilidade e depois vão atingir um outro estágio, que a gente vai tratar logo adiante, onde elas se tornam capazes de lidar com o conflito. Agora, a definição, a gente estava falando das diferenças, né, do conflito no judiciário, na mediação. Eu trouxe aqui algumas definições que eu acho bastante interessantes, né?
A primeira é do Kenneth Baldwin, que tá também, foi transcrita pelo Vesula, na verdade, né, está no livro dele. Diz o seguinte: o conflito é uma situação de concorrência em que as partes estão conscientes da incompatibilidade de futuras posições potenciais, e na qual cada uma delas deseja ocupar uma posição incompatível com os desejos da outra. O interessante dessa definição é que haveria uma incompatibilidade de futuras posições potenciais. Por que potenciais? Complementando com o que o Vesula diz, gera-se então a possibilidade de um conflito pelo simples fato de alguém desejar algo e ao mesmo tempo pensar que outro deseja o mesmo que ele. Ou seja, na verdade há uma incompatibilidade potencial que muitas vezes ela é potencial justamente porque ela é imaginada. Na verdade, seriam dois desejos, duas posições que não compatíveis. O próprio Vesula vai dizer que dois desejos não cabem no mesmo lugar. Agora, dois desejos que muitas vezes são imaginados. Então, na verdade, já que a gente está tratando de empresas familiares, eu posso ter dois irmãos, por exemplo, que diante da abertura de uma nova vaga importante dentro da empresa, começam a disputar essa vaga, né, sem se darem conta, no entanto, de que o desejo do outro não é nem concorrer a essa vaga. Então, na verdade, a gente tem aí o que? É um desejo, uma posição incompatível potencial, e pensa-se que o outro deseja algo que eu também desejo. No entanto, isso pode não ser verdade. Pode ser verdade, mas pode não ser verdade. Em ambos os casos, a gente vai ter um conflito. Agora, a mediação é muito útil nesse caso, no qual se imagina que o outro quer o mesmo que eu. Porque, na verdade, as pessoas não conversam. E as pessoas não conversando, cria-se um conflito imaginário. E esse conflito tende a escalar quando, na verdade, muitas das vezes a causa dele sequer existe. E a mediação, então, como uma forma de proporcionar o diálogo entre as pessoas, vai ser extremamente útil. Uma observação do Vesula que eu acrescentei aqui também, é que isso seria um resquício do conceito de propriedade da natureza animal do homem. Propriedade não material, mas sim um desejo em oposição ao desejo do outro. Então, esse resquício da propriedade da natureza faz com que a gente se preserve, né, e concorra, e preserve o nosso desejo concorrendo ao desejo do outro. Essa ideia também, essa próxima ideia que aparece no livro do Adolfo e da Lia, eu acho também importantíssimo para a gente compreender o conflito na mediação. O conflito passa por relacionamentos que contêm contratos psicológicos baseados em expectativas tácitas que cada pessoa tem em relação à outra. E a quebra desse contrato é que dispara o conflito. Eu acho que isso é bastante relevante no caso das empresas familiares, né, e das famílias, da mediação como um todo, mas especificamente nas empresas familiares a gente consegue visualizar isso bastante, né? Porque você tem um contrato psicológico com alguém, você espera que alguém haja de uma determinada forma, isso te dá tranquilidade, te dá segurança. A partir do momento em que esse contrato psicológico é quebrado de forma real ou de forma imaginária, porque eu achei que ele foi quebrado, né? Isso te causa uma insegurança e dispara o conflito. Então, usando o mesmo exemplo que a gente está usando da empresa familiar, eu tenho dois irmãos trabalhando junto, abre uma posição relevante dentro de uma empresa. Um dos irmãos sempre disse que não queria concorrer a essa vaga. Não é meu desejo ir para essa diretoria, por exemplo, mas a partir do momento em que essa possibilidade surge, imediatamente ele se candidata
a essa vaga. Então você veja, aí você tinha um contrato psicológico, às vezes é tácito e às vezes até explícito, né? Ele poderia ter já manifestado essa intenção de não concorrer a essa vaga, e esse contrato psicológico é quebrado, ao mesmo tempo em que ele é quebrado, você tem uma situação concreta de concorrência por um mesmo espaço, né? Então o conflito tem início. O conflito tem início e pode ter um desfecho deletério ou não, conforme a forma de se lidar com ele, né? Bom, interessante também é o conceito do ciclo de vida do conflito. Ele é trazido pelo psicólogo americano Hummel também, esse conceito de ciclo de vida. Quem explica é o Vesula. Ele diz o seguinte, Hummel, que o conflito, você tem o conflito latente. O conflito latente seria aquele ainda não manifestado. Depois o conflito tem início, há uma procura pelo equilíbrio do poder, chega a haver esse equilíbrio do poder, que no entanto é frágil, e finalmente há uma ruptura do equilíbrio. O exemplo que ele dá é o seguinte: você coloca lado a lado dois povos de diferentes culturas e com uma demarcação de fronteira não muito bem feita, não muito bem delimitada. Pois bem, acha-se riqueza no local, acham lá ouro, alguma coisa assim, petróleo. Daí então tem início o conflito. Não havia uma demarcação bem clara, eram povos de cultura diferente, tem início o conflito. Cada país manda as suas forças armadas para equilibrar o poder. Há, num primeiro momento, esse equilíbrio de poder. No entanto, um fato qualquer, um ataque qualquer, gera a ruptura desse equilíbrio. Agora, a gente pode transformar isso muito bem para as empresas familiares. A gente pode pensar justamente, novamente, esse exemplo que a gente está usando: dois irmãos trabalham lado a lado na empresa familiar, eles têm questões do passado jamais conversadas, mais do que não resolvidas, mas não conversadas, na verdade. Portanto, eles têm aquele aspecto oculto que a gente comentou do conflito. Abre aquela vaga que a gente comentou, para a qual eles vão concorrer. Portanto, o conflito se manifesta. Procurando um equilíbrio do poder, as famílias intervêm e conseguem esse equilíbrio do poder. No entanto, o patriarca da família vem a falecer, o que provoca a ruptura daquele equilíbrio que era frágil, mas era frágil justamente porque a causa dele, o aspecto oculto, não foi trabalhado. E a gente propõe que a mediação justamente trabalhe sobre esse aspecto oculto do conflito. Desculpa. Bom, seguindo. O estágio, as pessoas em conflito, o estágio em que as pessoas se encontram, essa ideia também é bastante importante, porque a gente começa a ver como que a mediação pode ser útil nesses tipos de conflito. A pessoa, quando está em conflito, e aqui a gente já está trazendo uma lição do Folger, que é o pai da mediação transformativa, esteve há pouco no Brasil, e clareou um pouco mais, né, esses ensinamentos que ele já tinha divulgado através da obra dele, que é o seguinte: a pessoa no conflito, ela está num estágio frágil, de fragilidade. Ela se sente confusa, ela tem medo, ela tem uma desorganização mental, ela está, enfim, vulnerável, enfraquecida, insegura e indecisa. Estando dessa forma no conflito, qual vai ser a consequência? Ela vai se colocar numa posição de autocentramento, de autoproteção, de desconfiança, de hostilidade. Isso
na verdade, é um círculo vicioso, né? Há uma retroalimentação dessas dinâmicas negativas. Quanto mais frágil ele tiver e sem ajuda para sair desse estágio, mais autocentrado ele vai estar, começando um círculo vicioso. Portanto, vai começar a haver uma degeneração da interação, tanto que, segundo Fogler, o conflito é uma crise na interação das pessoas. Pois bem, para sair dessa desestabilização, através do uso da mediação, com a mediação, pretende-se que haja um empoderamento da pessoa. Significa o quê? Vai haver uma mudança dela em direção de uma maior clareza, de uma maior confiança, uma organização, uma maior capacidade de decisão. Ela vai conseguir visualizar mais a situação na qual ela está inserida, o que não ocorria quando ela estava, digamos assim, no olho do furacão, naquela confusão mental. Havendo empoderamento, o que ocorre, para o qual a mediação ajuda, ela vai começar a caminhar para um reconhecimento do outro. Tanto que essas duas características são as características principais da mediação transformativa, o empoderamento e o reconhecimento. Vai haver então uma mudança em direção de maior atenção no outro, né? Uma responsabilidade com o outro. É isso que a mediação, na verdade, pretende. A mediação não pretende uma mera e simples resolução de um conflito, mas sim que haja um empoderamento das pessoas e um reconhecimento do outro, né? Uma coisa mais ampla. Bom, tratando da mediação, da definição então da mediação, eu transcrevi aqui uma lição do Jean Six, um mediador francês bastante conhecido. Ele diz que, procurando as definições de mediação, parece que a gente tem a impressão de se encontrar num hipermercado, num bazar da mediação, né? Com produtos que, colocados lado a lado, estão sem ligação entre si. E, na verdade, quando você começa a pesquisar a definição de mediação, você nota que, de fato, elas são bem variadas. Sobretudo porque há diferentes escolas de mediação. Então, isso vai influenciar na definição da mediação. Tem algumas escolas que consideram, por exemplo, imprescindível o acordo, outras nem tanto. Isso acaba influenciando na definição da mediação, mas a gente vai ver logo em seguida algumas características assim, até comuns a todas essas escolas. Mas a gente pode dizer que existe o modo avaliativo e o modo facilitativo da mediação. O modo avaliativo seria aquele na qual um terceiro, um mediador, ele faz uma avaliação do problema que é levado a ele, emitindo uma opinião, um parecer. A gente tem que dizer, entretanto, que esse modo avaliativo é contestado por muitos como sendo mediação. Na verdade, muitos entendem que o modo avaliativo não seria uma mediação justamente porque tem um terceiro dando uma opinião, um parecer. Eu particularmente também penso dessa forma. Eu acho que a mediação, a grande vantagem, a grande peculiaridade da mediação é justamente as partes co-construírem uma solução, co-construírem uma forma de lidar com aquele problema que elas têm, né? E isso, o modo avaliativo, ele acaba perdendo justamente esse diferencial. Ele vai se assemelhar, na verdade, a uma decisão que parte de um terceiro, uma decisão, uma opinião que vem do terceiro. Pois bem, dentro do modo avaliativo, a gente tem algumas escolas mais conhecidas de mediação. A escola de Harvard, a transformativa e a circular narrativa. A gente não vai entrar aqui nessa distinção, nesses detalhes, senão a gente também não chega no final hoje. Eu trouxe apenas uma definição do Fogler, o mesmo que trata a respeito do empoderamento e reconhecimento que a gente viu, e do Baruch, né, são os pais da mediação transformativa. Para eles, a mediação objetiva transformar a relação entre as pessoas, trazendo a capacitação e o reconhecimento
entre elas, né? E para essa escola o acordo não é essencial. Para quem não tem tanta intimidade ainda com o tema, pode até achar estranho, nossa, mas o acordo não é essencial na mediação. Não é necessariamente essencial. Na verdade, o essencial é que as partes voltem a dialogar. Até porque, voltando a dialogar, voltando a tratar daqueles aspectos ocultos, é muito provável que o acordo venha a ocorrer, se não imediatamente, mas num momento posterior, já que elas estão mais empoderadas e estão mais praticando o reconhecimento mútuo, né? Então, a gente trouxe algumas das características principais, né? Inicialmente, é importante dizer que a mediação ela é bastante indicada, ela é mais indicada para casos de relações continuadas, como, por exemplo, justamente sócios, justamente empresas familiares, famílias, vizinhos, porque como a mediação vai cuidar do relacionamento entre essas pessoas, é importante que todos aqueles aspectos que a gente tratou, de aspectos ocultos, sejam foco de atenção, né? Num conflito pontual, por exemplo, como uma batida de carro, onde uma parte vai indenizar a outra e nunca mais vão se ver, na verdade tem outros métodos mais adequados para lidarem com essa situação, como por exemplo a conciliação. Então essas partes vão fazer a conciliação, até logo, nunca mais vamos nos encontrar, um abraço. Na mediação já não, na mediação as pessoas vão conviver lado a lado, né? Todo mundo conhece aquela frase de que ex-marido e ex-mulher, principalmente quando tem filho, é para sempre, né? Não adianta você ignorar que a mãe do seu filho com quem você foi casado casada, não tem mais relação com você, vai ter sempre, você tem um filho em comum. Então tem questões no relacionamento de vocês que vão ter que ser tratadas. E para isso, justamente, o método mais adequado é a mediação, que é um método consensual, se propõe o diálogo entre as partes, né, e não uma briga, uma litigiosidade, né, que seja necessário um processo judicial. Ela pode ser usada para prevenção e condução dos conflitos, não necessariamente o conflito precisa ter eclodido, né, naquelas fases do conflito que a gente mencionou. Ele pode estar num estágio latente. Na verdade, muitas vezes é até mais recomendável que ele ainda esteja nesse estágio, para que ele não escale, não aumente e não atinja uma zona já de dano, né, uma zona onde o conflito é totalmente deletério e onde seja mais difícil lidar com ele. Então, a mediação, inclusive nas empresas familiares ou não familiares, ela pode ser usada justamente quando esse conflito começa a aparecer, mas ainda está latente, né? Ou nem começa a aparecer, né? Você pode usar uma mediação para uma gestão de conflitos antes que ele estoure, antes que ele ecloda, né? E a mediação se vale do auxílio de um terceiro imparcial e capacitado, né, que não julga. Isso é uma característica importantíssima. O mediador não vai decidir de forma alguma o conflito, ele vai simplesmente proporcionar um espaço de diálogo para que as pessoas, elas próprias, achem a solução. Portanto, a gente fala em co-construção de soluções ou novas formas de se relacionar. Então você vai transformar a maneira de se relacionar e proporcionando uma facilitação da comunicação em prol da criatividade. O que se pretende que seja um espaço de criatividade para que as pessoas estabeleçam uma nova forma de se relacionar na família ou na empresa ou nas empresas familiares. Uma frase bastante interessante que resume isso é da Fernanda Levi, de que a casa da mediação tem inúmeras moradas, mas todas elas construídas sobre o terreno do diálogo. Bom, vamos falar um pouco das vantagens da mediação, né? Uma das principais vantagens da mediação é a manutenção do vínculo nas relações continuadas, né? As relações continuadas são essas relações, um exemplo clássico é marido e mulher separados, que
têm filhos e, portanto, queiram ou não, vão ter que continuar a manter algumas relações, alguma proximidade. Outro exemplo clássico aplicado justamente ao que a gente está falando são os sócios, né? Queiram ou não, os sócios têm que viver lado a lado. Então a mediação nesses casos é extremamente útil. E é um método mais apropriado para tratar conflitos e para gerir conflitos também. A descoberta dos interesses. Descoberta dos interesses também é uma grande vantagem da mediação. A gente estava falando agora há pouco do empoderamento, daquela fragilidade que a pessoa se encontra no momento de conflito, e muitas vezes fora do momento de conflito também, as próprias pessoas elas não conseguem descobrir quais são os reais interesses, né, dentro daquele impasse no qual elas estão inseridas, né? Então a mediação, a conversa, a mediação, o espaço proporcionado pela mediação, ele vai ter essa enorme utilidade. Isso também a gente vai ver lá na frente que é muito útil para as empresas familiares. O entendimento das diferenças, era o reconhecimento do outro que a gente estava falando, novamente muito útil nas empresas familiares. Quando a gente falar da teoria dos 3 círculos, eu acho que isso vai ser um exemplo que vai clarificar bastante. Custo financeiro e emocional. Financeiro, a mediação normalmente é mais barata do que outros métodos, embora a gente não possa considerar um método extremamente barato, isso até eu acho que acaba desvalorizando o Instituto da Mediação, mas se comparado a outros métodos, como ação judicial, arbitragem, ela sem dúvida é um método mais barato e traz também um menor custo emocional do que, por exemplo, uma ação judicial. Uma ação judicial entre sócios, entre pessoas da mesma família, é altamente desgastante. A mediação não. É muito mais, preserva muito mais esse aspecto emocional. Ela é mais ágil, basta lembrar da demora do nosso judiciário, que a gente vai concluir que ela é muito mais ágil, embora também existam mediações demoradas. Mas comparando com outros métodos, não há a menor dúvida de que ela é mais ágil. Ela também é confidencial, um diferencial bastante importante para empresas, sobretudo para empresas familiares. E também ela traz um maior comprometimento com o resultado. Esse comprometimento com o resultado é importante a gente falar um pouquinho mais, porque é uma das principais vantagens, ainda mais para o mundo empresarial, né? Existe uma forma de se lidar com os conflitos que se chama o desenho de sistema de disputa. Eu mencionei ele aqui. Ele não é necessariamente uma mediação, mas eu acho que ele traz um exemplo muito claro de como as pessoas, quando se comprometem, quando participam da solução dos próprios problemas, elas se comprometem mais. O desenho de sistema de disputa, você desenha uma forma de solucionar um problema, por exemplo, num caso, e esse é um caso prático real de dano ambiental nos Estados Unidos, que atingiu várias pessoas, se desenhou um sistema de disputa no qual os envolvidos, as pessoas que foram prejudicadas, ajudaram a construir critérios de indenização. Então, elas validaram alguns índices relativos a valores. Então, quem tinha, por exemplo, no local danificado, um imóvel comercial recebeu um determinado valor, quem tinha um imóvel residencial recebeu um valor menor. Enfim, elas participaram desse desenho de sistema de disputas. E o curioso foi que, no final, a indenização, apesar de ter sido muito menor do que o esperado inicialmente, satisfez todos os envolvidos. O índice de satisfação foi alto. Por quê? Porque justamente todos participaram da forma, do formato de se chegar a uma solução ao problema. Houve uma grande ingerência das pessoas envolvidas, coisa que não há no judiciário, por exemplo. Quando você leva uma ação para o judiciário, você perde o controle de como o processo vai se desenrolar, até porque isso é regrado legalmente, né? Então tem uma conclusão interessante nessa história do desenho de sistema de disputas, que é o processo de criação justo
leva ao resultado justo, né? O que vai ser um resultado justo? Vai ser um resultado que adveio de um processo do qual você ajudou a construir. E com a mediação a mesma coisa, você participou daquele resultado final que foi atingido com a mediação. Portanto, o seu comprometimento com o que ficou decidido ao final é muito maior do que uma sentença. Quando se tem uma sentença judicial, qual que é a primeira coisa que se faz da sentença? É apresentar o recurso. Mesmo quem não é advogado sabe disso. Quem já teve o prazer, entre aspas, de participar de ação judicial como parte, como cliente, dada a sentença, a primeira coisa que o cliente vai falar é quando vamos entrar com o recurso. E depois, quando o recurso é julgado novamente no tribunal, novamente doutor, cabe recurso, então vamos entrar com um novo recurso. Até que não caiba mais recurso. Até aí já transcorreram 10 anos. Depois, quando não couber mais recurso, começa uma nova fase para então receber o valor, fase na qual o devedor vai fazer de tudo para esconder os valores que podem ser penhorados, e assim a coisa se arrasta. Agora, é evidente que se você chegou através da mediação numa outra solução, você vai ter uma propensão maior de cumprir o que foi combinado. Coisa que acontece também na arbitragem, porque na arbitragem também você tem uma ingerência bem maior que nos processos judiciais. Aqui eu trouxe alguns números relacionados ao litígio judicial, na verdade, para mostrar o quão desgastante financeiramente é o litígio judicial. Vou passar rapidamente por esses números, porque a gente também já está se estendendo bastante e tem bastante coisa para tratar. Esses números estão na obra Resolução de Conflitos para Representantes de Empresas, que foi organizada pela Simone de Almeida Ribeiro Bastos. Aí a gente tem um endereço para quem se interessar. Mas rapidamente, então, nas empresas, as ações judiciais corresponderam a 2% do faturamento anual, isso em 2012, que corresponde a 110 bilhões. 74 milhões de ações tinham como autor ou réu empresas. Custas judiciais foram gastas 23 bilhões, com advogados gastou-se 17 bilhões, foram gastos 2,1 bilhões com perícia, valores pagos por empresas 65 bilhões. Para mostrar como as ações judiciais são caras às empresas, né? E nesse mesmo estudo, o que se apurou? O estudo foi feito no Distrito Federal. Se apurou que quando se usam métodos autocompositivos, como por exemplo a mediação, que é um dos métodos, não o único autocompositivo, há uma melhora da imagem junto aos consumidores das empresas, né? O custo de aquisição do cliente, por outro lado, é maior quando se usa um método judicial, porque isso traz desgaste e perda do cliente. É claro que a probabilidade de ele continuar a ser o seu cliente é muito menor do que se você tem uma mediação na qual você vai escutar o cliente, né? Isso mantém o cliente mais junto da empresa e, obviamente, significa que o seu custo de aquisição de cliente é menor com a mediação, tá? Eu estou falando aqui não necessariamente de mediação em empresa familiar do lado interno da empresa, porque a mediação numa empresa ela pode ser usada internamente, como na verdade é o que a gente está propondo aqui com essa apresentação. Ela pode ser usada internamente entre sócios, familiares no caso, né? Mas ela pode ser usada externamente também, com clientes, com fornecedores, justamente com quem você tem as chamadas relações continuadas que a gente mencionou. Bom, falando um pouco da natureza jurídica da mediação, na verdade, só fazendo uma ressalva antes, a natureza jurídica da mediação interessa mais até para quem é advogado, né? Como a gente comentou, a mediação não se restringe aos advogados. Mas como a gente está tratando de mediação em empresas familiares, tratar da natureza jurídica pode ser útil. Então, quem não é advogado pode desconsiderar essa parte.
Mas, rapidamente, a gente pode dizer que a natureza jurídica da mediação é contratual. As pessoas podem se comprometer a resolver um determinado conflito ou tratar de uma situação antes que o conflito venha à tona através da mediação. Elas vão estar exercitando a autonomia da vontade delas fazendo isso, né? Há uma contradição, e fazendo isso, se a outra parte, surgindo o conflito, se a outra parte recusar-se a usar da mediação, há elementos para que ela seja obrigada, compelida a usar a mediação. Agora, claro, a gente tratando também de mediação, a gente está tratando de voluntariedade, né? As pessoas, até porque elas sentam ali para conversar e para fazer acordo. Então, isso é um tema bastante delicado, você obrigar alguém a usar a mediação. Não é o objeto aqui da nossa conversa, isso daria um bom pano para manga, mas o fato é que também a legislação atual, o Código de Processo Civil, essa lei que a gente comentou, ela tem uma tendência de mais obrigar a pessoa a participar, né, da mediação. De qualquer forma, obviamente que é desejável que as pessoas participem de livre e espontânea vontade da mediação, até porque senão elas sentam frente a frente e não abrem a boca. Então, na verdade, a obrigatoriedade, quando a gente diz aqui também, é pelo menos comparecer à primeira sessão da mediação. E se recusando a fazer isso, na verdade, as consequências, você pode, no momento do estabelecimento de um contrato de mediação ou no momento de prever a mediação dentro de uma empresa familiar, você pode prever consequências financeiras pecuniárias à recusa de se participar da mediação. Esse é um ponto importante. Uma vez prevista numa empresa para ser usada a mediação, e recusando-se uma das partes que a isso se obrigou, você pode aplicar, por exemplo, uma multa a quem não quis comparecer numa primeira sessão de mediação. Como eu disse, é um tema bastante polêmico que exigiria mais tempo para a gente tratar. Mas, de qualquer forma, existe essa possibilidade. E a gente, tratando de empresas familiares, isso vai ser útil ali na frente. Pois bem, chegamos finalmente às empresas familiares. O que são as empresas familiares? As empresas, há várias definições de empresas familiares, mas, grosso modo, a gente pode dizer que empresa familiar é aquela na qual o poder decisório parte de uma família em função do controle acionário que ela tem na empresa. Aqui o nosso foco não é exatamente definir o que é uma empresa familiar, mas sim tratar da dinâmica da empresa familiar, dos conflitos que ocorrem dentro da empresa familiar e sugerir que a mediação seja um instrumento válido e bastante útil para tratar esses conflitos, né? Seja um instrumento de boa governança, na verdade, né? Bom, as empresas familiares, elas são extremamente presentes e significativas para a economia não só brasileira, mas mundial. Alguns dados, por exemplo, há uma certa escassez de dados, até porque esse tema não é tão difundido, ele surgiu na segunda década do século XX, hoje em dia ele já começa a ser estudado, já tem grupos de estudos bastante qualificados desse tema, mas ainda há uma escassez de dados. Mas alguns dados que a gente pode trazer aqui são esses, que de 1985 a 2005 foram criadas 8.915.890 empresas, que geraram 2 milhões de empregos diretos, com uma expressiva participação no PIB, e 90% dessas empresas são familiares. No mundo, estima-se que metade dos trabalhadores do mundo estejam dentro de uma empresa familiar, de 2/3 a metade do PIB venha das empresas familiares. No Brasil não há um regramento específico sobre empresas familiares, né? Não existe um tipo societário específico para empresas familiares, e isso ocorre, por exemplo, em outros países, como na Espanha e na Itália, né?
Como eu mencionei aqui, o nosso interesse não é também esse exatamente de tentar propor uma disciplina jurídica específica para as empresas familiares, mas sim as características da empresa familiar. Bom, a empresa familiar é quase desnecessário dizer que é um terreno fértil, né, para conflitos. A família já é um terreno fértil para conflitos, a empresa, ser sócio, já é um outro terreno fértil para conflito. Portanto, juntando esses dois ambientes, né, a gente tem um lugar bastante conflituoso, né? Tanto que, no Brasil, apenas 5% das empresas familiares chegam à terceira geração, sendo que 65% acabam por conflitos entre sócios parentes. Então, na verdade, a empresa familiar muitas vezes não é por alguma incompetência de mercado que ela acaba se extinguindo. Na verdade, são as brigas entre os sócios, né? E as brigas entre os sócios familiares, essas brigas são muito mais exacerbadas, né? Um exemplo da Itália aqui que a gente mencionou também, 80% das empresas são familiares, 50% chegam à segunda geração e 20% à terceira geração. Eu mencionei aqui um link de um caso de uma conhecida empresa nacional brasileira, e, portanto, essa matéria está na revista Exame e na internet, é só acessar, não se trata de nada confidencial, mas é interessante ler essa matéria, que é curta, mas o que chama a atenção é que é uma empresa bem grande e segundo a matéria, os sócios, que são irmãos, se odeiam e entraram numa briga judicial sem fim, que culminou com o bloqueio de um dos sócios, e há notícia nessa matéria que, inclusive, esse sócio, detentor dessa empresa com um valor elevadíssimo, estava até sendo despejado do imóvel onde morava. Mas o que chama a atenção você veja, não é que a empresa teve uma divergência grande em se internacionalizar, em se expandir para outros países. Não é aquela coisa que muitas vezes a gente imagina, nossa, o conflito na empresa envolve milhões de dólares, é por isso que as pessoas brigam. Não, as pessoas brigam porque o irmão odeia o outro, o irmão odeia a cunhada, e isso, por incrível que pareça, se espraia para a empresa. Então, muitas vezes essas pessoas estão em reuniões na empresa para decidir questões estratégicas, e acabam se desentendendo nessas questões estratégicas, mas motivados pelo jantar de domingo, né? Pelo encontro de domingo. Então, e aí a gente volta a falar da mediação novamente, né? O conflito aparente, muitas vezes, é o que menos importa, né? O que importa é o conflito oculto, do qual não estamos acostumados a lidar, com o qual não estamos acostumados a lidar. E a mediação se propõe justamente a isso. Uma outra característica que vem a agravar já esse cenário de conflituoso das empresas familiares é o seguinte: hoje em dia, tanto a família quanto as empresas passam por enormes mudanças, né? Hoje em dia a instituição família ela vem passando por enormes mudanças a ponto de ser difícil hoje em dia definir o que é família, né? No começo do século a família era aquela coisa mais hierarquizada, patriarcal, né? O marido trabalhava fora, a mulher cuidava dos filhos. Sequer era permitido o divórcio, né, com o Código Civil de 1916, o que veio ocorrer somente na década de 70, né? E com a Constituição de 88, daí já se reconhece o filho fora do casamento, a união estável passa a ser tida como uma entidade familiar, e mais recentemente a gente tem alterações bastante interessantes na família, né? Hoje em dia a gente pode dizer que a família
não é mais um laço biológico. Na verdade, hoje em dia, constitui família as pessoas ligadas por laços afetivos. A gente tem a família socioafetiva hoje em dia, que é uma pessoa que não tem laço biológico, mas que pode pedir até um reconhecimento de paternidade, né, para aquela pessoa com quem ela cresceu, com quem ela conviveu. E isso, obviamente, vai trazer consequências patrimoniais, né? O casamento de pessoas entre o mesmo sexo, hoje em dia já reconhecido pela justiça, né? Então, o que ocorre? Isso traz uma alteração de papéis tradicionais que as pessoas sempre ocuparam dentro da instituição família, né? Então, e voltando àquela história da quebra do contrato psicológico tácito ou explícito, né? Se a gente está acostumado ao pai desempenhar um determinado papel de pai, aquele papel tradicional, de repente, hoje em dia, o pai se separa da mãe e casa com o personal trainer da mãe, e ainda leva o personal para dentro da empresa. Com isso, é óbvio que há essa quebra de expectativa, né? Que é geradora de conflitos, né? Que a gente falou lá no início. Justamente porque, tendo expectativas pré-definidas, né, havendo aquele contrato que a gente falou, você já se sente mais seguro. A partir do momento que isso muda, a partir do momento que você não sabe mais o que quem é a família e qual a consequência jurídica que isso vai trazer para a sua empresa, é evidente que a situação de conflito fica mais iminente, né? Então, e o outro desafio é esse do lado da família, o outro desafio empresarial hoje em dia obviamente, a competitividade, né, exacerbada, a globalização, esse momento de fusões e aquisições pelo mundo inteiro, né? Isso também traz alterações que, junto com as alterações da família, coloca a empresa familiar numa posição delicada, numa posição que, se não bem tratada por pessoas capacitadas, pode levar ao final da empresa familiar, né? Aqui a gente colocou alguns desafios da empresa familiar, né? A convivência entre diferentes gerações com expectativas diferentes, né? E, novamente, está aí as expectativas, né? Então, até pela medicina avançada hoje em dia, é possível que o avô fundador conviva dentro da empresa com o filho, que conviva com o neto, cada um numa geração distinta, cada um com uma expectativa distinta, cada um com uma forma de administrar distinta. E evidentemente, e aí falando do reconhecimento, que a gente tratou lá junto com o empoderamento, se essas pessoas de diferentes gerações não prestarem atenção nesse reconhecimento, não conseguirem se colocar no lugar dos outros, vai ser complicada essa convivência entre as diferentes gerações. Outro desafio, preparação dos sucessores. Preparação dos sucessores é um dos principais desafios da empresa familiar, né? Quando fazer a preparação dos sucessores, como fazer e sobretudo, quem será o sucessor, né? Será que isso é conversado no interior das empresas familiares? Será que o plano de sucessão é imposto? Lembrando que quando a decisão é imposta, como a gente falou ali atrás, vai haver um comprometimento menor, né, com o que ficar decidido. Então, isso é um grande desafio das empresas familiares. O aumento da família com a pulverização do capital. A família vai aumentando e muitas vezes a empresa não vai aumentando, né? O faturamento não vai aumentando, portanto o bolo tem que ser dividido entre mais pessoas, né? Isso faz com que de projeto coletivo inicialmente, lá pelo patriarca fundador, a empresa familiar comece a ser composta por vários projetos individuais, né? O que pode com o tempo levar ao fim da empresa. Bom, outra característica das empresas familiares bastante conhecida é a preponderância de critérios subjetivos sobre critérios objetivos. Na verdade, muitas vezes o parente, aquele ente querido, ele acaba sendo promovido, né, ao invés de outra pessoa, outro executivo que, no fundo, tem mais habilidade do que ele para ocupar aquela determinada posição.
Obviamente isso é prejudicial para a empresa, que tem que se pautar por critérios mais objetivos, né? E também na cultura latina isso fica um pouco mais complicado, justamente porque a cultura latina ela acaba privilegiando a família em detrimento de qualquer outra instituição. Então, na verdade, no frigir dos ovos, quem vai para aquela posição acaba sendo os herdeiros, o herdeiro, a herdeira. Isso obviamente que acaba gerando vários conflitos, principalmente com quem não é da família, com quem está ali, um executivo que está ali trabalhando e está almejando ocupar uma outra posição e que sabe que é muito mais competente do que o parente. Uma outra característica é o controle exercido pela cultura patriarcal, né, advindo, na verdade, agravado pela cultura patriarcal, justamente também da cultura latina, né? Na cultura latina, muitas vezes não se conversa, por exemplo, sobre a preparação dos sucessores, né? Muitas vezes a cultura patriarcal evita com que os herdeiros, qualquer conversa que o herdeiro possa vir a ter, que possa ameaçar a autoridade do patriarca, muitas vezes pode ser até interpretada como uma ameaça à sua autoridade. E isso alguns autores mencionam como sendo uma característica da cultura latina. A confusão de papéis entre família e empresa, também um exemplo, uma característica clássica das empresas familiares, né? É comum a empresa, a família misturar os papéis, né? Vestir o chapéu de família quando está na empresa e vice-versa, né? Aliás, esse é um dos desafios da empresa familiar mesmo, né? Saber separar os papéis e em que momento, né? E também uma outra característica, a luta para alcançar a identidade própria dos herdeiros, né? Muitas vezes os herdeiros, justamente por causa dessa confusão de papéis, são vistos não como profissionais dentro da empresa familiar, mas sim como herdeiros. Então você vê que a empresa familiar tem todas as características próprias para o conflito. Agora imagina você colocar uma ação judicial nessas relações envolvidas pelo afeto. É evidente que isso não vai ajudar em nada, pelo contrário, como aquele exemplo da companhia de bebidas que a gente citou, isso vai ser o começo do fim, né? A ação judicial, principalmente internamente, né? Numa situação dessa de empresa familiar com essas características, ela acaba sendo de forma alguma a solução. Ela acaba sendo, você vai estar tentando apagar o fogo com gasolina, essa que é a verdade. Por isso que a gente recomenda que a mediação seja usada, pelo menos como primeiras tentativas, né, de solucionar o problema dentro da empresa familiar. É óbvio que se a coisa aumentar, uma ação judicial pode vir a ser necessária, né? Mas a mediação, sem dúvida, deve ser um primeiro passo, né? Justamente por ser adequada para relações continuadas, como a gente comentou, né? E também para esclarecimento desses papéis e expectativas, né, que a gente mencionou. A gente viu que muitas vezes as pessoas em conflito estão frágeis, elas não conseguem descobrir o real interesse, né? E muitas vezes os papéis, as expectativas são quebradas justamente por causa dessa mistura de papéis que a gente acabou de ver, subjetividade se confundindo com critérios objetivos, papéis, alteração de papéis pelos quais a família vem passando. Então, somando tudo isso, você tem quebra de expectativas, confusão de papéis, emoções à flor da pele. Então, não há a menor dúvida de que para lidar com tudo isso, a mediação é útil. Ela pode ser usada para conflitos pontuais. Então, surgiu um determinado conflito, vamos fazer uso da mediação, vamos contratar um mediador, ou vamos ter um mediador internamente. Ou ela pode ser usada já como uma forma preventiva, na verdade.
uma gestão de conflito frequente, uma vez por mês ou um determinado período, um mediador presta esses serviços dentro da empresa. Dessa forma preventiva, e aí já falando com um intuito mais de descoberta de interesses mesmo, né? Ela pode ser usada para quê? Para construir instrumentos de governança, né? As regras, a formalização da empresa, né? Essas regras muitas vezes são impostas pelo patriarca, e novamente falando daquela característica que entendo ser fundamental para a mediação, quando a regra é imposta, a tendência a ser descumprida é maior, né? Mas então muitas vezes impor o instrumento de governança sem antes um debate, sem antes deixar com que interesses dos herdeiros, do patriarca venham à tona, isso pode trazer uma situação bastante prejudicial à empresa, né? Então, essas regras, esses instrumentos de governança, sobre os quais a gente vai tratar adiante rapidamente, para a construção desses instrumentos, acredito que a mediação seja bastante útil, né? Até eu coloquei aqui uma passagem do Gersic, que é um autor bastante clássico de empresas familiares, dizendo que na cultura latina as conversações se dão com certa fluidez, até porque a conversação ela não reflete realmente os interesses contraditórios da família, né? E existiria um temor generalizado de expressar emoções muito intensas em uma discussão interpessoal, já que seria devastador para o grupo. Então é aquela coisa, a família latina conversa muito, ninguém se conflita, ninguém coloca seus pontos para que isso dentro de uma empresa familiar, para que isso não seja motivo de discórdia, né? Mas também, por outro lado, ninguém cumpre nada, né? E isso faz com que gestão e propriedade se distinguam, né? E, ao mesmo tempo, as sociedades anônimas começam a adquirir um vulto extraordinário, né? Muitas com orçamento maior do que muitos países, né? Portanto, isso dá um poder enorme aos gestores, né? E com o poder enorme na mão, os gestores começam a abusar desse poder, começam a estabelecer altos privilégios, né? E mesmo muitos desvios de finalidade. Então, uma maior governança, uma maior formalização da empresa vai trazer mais investidores. Agora, veja, o que isso tem a ver com as empresas familiares e principalmente com a mediação? Bom, na verdade, a boa governança, e isso até é recomendação do Instituto Brasileiro de Governança, ela deve trazer também previsão de formas de se gerir o conflito, né? Conflito de interesses ou mesmo conflitos depois de pré-judicializados, né? O fato é que, então, um investidor, sabendo da natureza complicada da empresa familiar, ele pode se sentir mais seguro na medida em que há uma política de tratamento de conflitos dentro dessa empresa, uma política que preveja nos instrumentos de governança justamente a mediação. E aí a gente volta àquilo que a gente falou, a gente pode prever a mediação de uma forma formalizada e com força obrigatória, ou simplesmente uma cultura disseminada na empresa. Acredito que uma empresa familiar com uma cultura de mediação disseminada é que acaba atendendo a boa governança, justamente por causa disso, né? O exemplo que a gente citou atrás daquela companhia de bebidas, é evidente que uma empresa familiar num pé de guerra afasta investidor. Portanto, uma boa governança corporativa tem que estar de olho numa construção customizada de resolução de conflitos. Aqui a gente tem a famosa teoria dos 3 círculos, né? Que vê a empresa familiar como um sistema composto por 3 subsistemas que se interrelacionam, no qual a gente vê gestão, família e propriedade. Aqui já começa a aparecer um diferencial da gestão em empresas, da governança em empresas familiares, porque a gente falou que a governança em empresas, no geral, corporativa, ela envolvia a separação entre propriedade e gestão. Aqui a gente já tem
essa característica bem marcante da empresa familiar, que é o que? A família. Portanto, tem uma intersecção aí entre esses três sistemas, uma intersecção evidentemente, como a gente já viu, geradora de conflitos. Por exemplo, uma pessoa que está só na família, no campo 1, ela vai ter interesse, pode ter interesse somente de receber dividendos, enquanto uma pessoa que está no campo 3 pode querer reinvestir o lucro, né? Uma pessoa que está no campo 1 pode querer que o filho seja alçado a um determinado cargo, enquanto uma pessoa que está no campo 5, por exemplo, que é gestora e propriedade, mas não é da família, ela pode querer que outro executivo mais competente ocupe essa vaga. O que vai acontecer? Conflitos. Aqui eu acho que é um exemplo bom do reconhecimento que a gente falou lá atrás, que é o seguinte: você estando num determinado campo, você e praticando, por exemplo, você estando aqui, praticando reconhecimento, ele vai ser o quê? Vai ser você conseguir visualizar o ponto de vista de quem é proprietário. Quem é proprietário, se praticar num momento de crise, no qual ele está frágil, e ele, com o empoderamento sobre o qual a gente falou lá atrás, uma vez empoderado, ele vai tender ao reconhecimento, ele vai conseguir enxergar o interesse de quem é da gestão, né? E isso também vai ajudar para que quem é da família também saiba circular por esses diversos subsistemas, vestindo o papel adequado quando estiver dentro de cada um desses sistemas, né? Então aqui a gente está falando de empresa familiar, né? Esses três sistemas simbolizam a empresa familiar, e a mediação vem justamente para que possa ser possível distinguir papéis. Na verdade, a profissionalização da empresa familiar não necessariamente é um afastamento um afastamento dos familiares da gestão, mas sim é que eles tenham noção dessa distinção. Para isso, a gente volta a dizer, a mediação pode ser bastante usada. Portanto, a governança, a peculiaridade da governança para a empresa familiar é considerar o círculo da empresa familiar. Os três subsistemas, aliás, interagindo. E a governança nas empresas familiares vai trazer o quê? Regras e estruturas apropriadas para gerir os assuntos familiares que afetam a empresa, né? Portanto, a governança familiar ela vai se referir ao ciclo da família, na segunda teoria que a gente mencionou. Já a governança corporativa, ela vai se referir ao ciclo aqui da gestão, né? Então aqui a gente tem governança familiar e aqui a gente tem gestão, governança corporativa. Aqui a gente vai ter o planejamento sucessório, onde também vai ser possível usar a mediação. Então a ideia é usar justamente a mediação nesses três círculos. Alguns chamam também de governança invisível a governança na estrutura familiar. Então aqui a gente tem, já caminhando para o final, a gente tem alguns instrumentos de governança familiar, como a Assembleia Familiar. A Assembleia Familiar vai ser um foro no qual os debates ocorrerão, debates acerca de assuntos da família que afetam a empresa, né? Na verdade, a gente tem até aqui um Instituto Brasileiro de Governança falando sobre essa estrutura, né, que é um grupo formado para discussão de assuntos familiares e alinhamento das expectativas dos seus componentes. Para ficar mais claro, um exemplo nessas assembleias que podem ocorrer com uma frequência determinada, né, pela família, vão ser tratados conflitos, por exemplo, entre os membros da família, assuntos ligados à carreira dos filhos, problemas de saúde, todos esses assuntos que podem afetar a empresa familiar. Então, uma boa governança familiar conta com esses instrumentos. Se estrutura uma assembleia familiar, que ocorre uma vez por ano, uma vez por mês, enfim. E nessa assembleia você vai ter auxílio de psicólogos, conforme o assunto tratado. Você vai tratar da finança de alguém da família, você pode ter uma pessoa habilitada para tanto, e você pode ter também, aí entrando na mediação, o auxílio de mediadores, né? Para tratar de conflitos entre familiares, por exemplo. Então, é a mediação prevista dentro de uma estrutura de governança familiar.
protocolo, código de ética, né? Esse é um outro instrumento de governança familiar. Nesse código de ética vão constar alguns valores da família que vão dar diretriz para toda a família. Por exemplo, para que todos os familiares casem num determinado regime de separação de bens, para que os familiares não sejam fiadores de outras pessoas, para que não usem o nome da empresa nos negócios próprios. É uma diretriz, um código de conduta, né? E nesse código a gente pode justamente prever o uso de métodos que não acabem com o relacionamento, como a mediação, você pode pôr a conciliação também. Então aí você continua construindo uma boa governança se valendo da mediação. Por fim, a governança jurídico-sucessória, que faria parte ali do círculo, né, da propriedade, né? É onde se encaixaria o planejamento sucessório, né? O planejamento sucessório, que é um assunto bastante importante e delicado nas empresas familiares. Ele deve ocorrer com o patriarca vivo, né? Porque o conflito, lembrando daquele ciclo de vida do conflito, ele vai estar naquele estágio ainda latente, não necessariamente eclodido. É curioso que muitas vezes, conforme o patriarca vai adoecendo, na verdade, aqueles conflitos entre os herdeiros que estavam ali naquele estado latente, guardados, que nunca tiveram, que nunca vieram à tona, justamente por falta também de oportunidade, e a mediação vai ser uma oportunidade. Então, conforme o patriarca vai adoecendo, muitas vezes esses conflitos vão aumentando, até que rompem quando o patriarca falece. E daí você vai ter um conflito dentro do âmbito do inventário, onde você vai ser sócio daquela pessoa com quem você não está se dando bem. Portanto, importantíssimo o planejamento sucessório no momento adequado. Onde entra a mediação aí? Entra justamente para que esse planejamento sucessório, a doação dos bens, você pode fazer um planejamento sucessório através de holding. Eu vou dar uma acelerada aqui para acabar. Você pode fazer um planejamento sucessório através de testamento. Se for através de holding, você pode prever o uso da mediação na holding. Se for através do testamento, você pode justamente chamar todos os herdeiros para sessões de mediação, para que todos conversem, para que os interesses venham à tona, para que seja um testamento que cumpra sua finalidade de evitar conflito depois do falecimento, né? E, inclusive, você pode até prever, isso é um assunto para outra exposição, a utilização no próprio testamento, você pode prever que futuros conflitos sejam resolvidos por mediação. É um assunto totalmente novo e controverso que mereceria uma outra exposição. Então, fechando isso, a mediação, a intenção é usar a mediação dentro desses ambientes, fazendo com que ela participe da governança corporativa, da governança familiar e da governança da propriedade, do círculo da propriedade. É um instrumento, sem dúvida, mais adequado para esse ambiente tão conflituoso, mas também tão apaixonante quanto as empresas familiares. Era isso que a gente tinha para comentar. Agradeço a todos vocês. Peço até desculpa por ter cedido um pouco tempo. Quem tiver dúvidas pode encaminhar para caioaguirre@terra.com.br. Obrigado mais uma vez, pessoal da Iticus. Um abraço.